Para quem atua no JEC, o litisconsórcio tem um grande impacto quando você vai recolher as custas do recurso nominado. O que acontece? No RI, você tem a maior parte dos valores são fixos. Todos os valores quase são fixos. O que varia é a taxa judiciária, que você vai calcular em razão da regrinha 3P, que é a regra que eu até ensino no meu curso, Vitor, que é essa 3% do valor dos pedidos. Essa é a regra geral. Só que no recurso nominado, você recolhe esse valor de taxa judiciária que você encontrou multiplicado pelo número de recorrentes. Então, se você entrou lá com essa ação com 4 pessoas, vamos até imaginar que sejam 4 maiores, né? Para a gente poder fazer um cálculo aqui mais certinho. E aí você encontrou aqueles R$600 de taxa judiciária. Você está pedindo indenizações que são R$20 mil, tá? Você vai multiplicar 600 por 4 e vai recolher taxa judiciária multiplicado por 4 recorrentes. Isso aí é de suma importância que vocês saibam disso, porque no JEC, especialmente, isso é ainda mais grave. Porque se você recolher errado, você não tem a oportunidade de complementar. A complementação no JEC é proibida, né? Isso é um problemaço para os advogados. Eu recebo direto, Vitor, mensagens dos advogados desesperados, porque perderam recurso, né? Às vezes por questão de poucos reais, ou às vezes de muitos reais, em algumas situações, né? Por exemplo, se não souber essa regra, não fizer esse cálculo completo, né? E você vê que realmente o advogado fica sem saber o que fazer. Teve uma advogada, até foi bem recente, foi essa semana, ela falou assim para mim: ô Daphne, como é que eu vou falar isso para cliente? Eu tô aqui me preparando para telefonar para ela, porque como é que eu vou dizer isso para ela? E ela tinha um bom direito, né? A gente sabe que tem alguns juízes de juizado que é complicado, né, Vitor? Não é fácil, não. Não dão nada, não dão dano moral de jeito nenhum, ou então se dão um valor ínfimo, e às vezes foi uma situação realmente muito estressante, muito complicada, né? Mas no JEC não tem jeito, no JEC já era. Errou, já era. No JEC são 48 horas, né? Oi? No JEC são 48 horas. No JEC você tem 48 horas para recolher integralmente, se você não recolheu nada. Agora, se você recolheu e recolheu errado, você não tem mais prazo nenhum para fazer a complementação. Tem alguns poucos juízes que entendem que se você recolheu e dentro de 48 horas você viu o erro e complementou, alguns aceitam. Mas, como isso não é regra, é até complicado a gente falar isso e o advogado, de repente, se fiar nessa possibilidade e acabar perdendo recurso, né? Então, acho importante vocês terem em mente que não dá para errar. Eu, de um modo geral, Daphne, eu tenho advogado cada vez menos no juizado especial, porque eu entendo, assim, eu falo isso com muito respeito, né, aos magistrados, ao Poder Judiciário como instituição, mas eu entendo que, assim, primeiro, o prejuízo aí, né, imagina que o advogado ele não entenda, não compreenda a regra perfeitamente, mas, em última instância, o que está em jogo ali é o direito do cliente, do cidadão, do jurisdicionado. Né? Então, inclusive, eu trabalhei com um juiz, eu fui assessor de juiz durante muito tempo, e ele tinha essa mentalidade. Quando ele via que o advogado errado, ele acabava dando uma chance, porque ele usava esse argumento, falou assim, mas eu não posso prejudicar o cliente, né, o cidadão, que é o destinatário da prestação jurisdicional, né, por conta de um erro do advogado, a não ser que seja uma coisa assim, muito realmente não dê para contornar, que geraria um prejuízo muito grande para outra parte, né, alguma coisa assim. Aí, é lógico, ele usava isso com muita parcimônia. Claro. Mas eu entendo que o CNJ ele tinha que regulamentar alguns aspectos do juizado especial, Davi, porque você vê, olha só, você tem a lei, mas aí depois você tem aqueles enunciados do FONAGE, e dentro dos enunciados do FONAGE, só para dar um exemplo, eu já caí em uma armadilha. Na verdade, não foi uma armadilha. Eu me conduzi profissionalmente atento a um determinado enunciado, que é o enunciado 10, salvo engano, que ele fala lá que, por exemplo, você tem até audiência para poder apresentar a contestação. Só que também tem o enunciado 13, que fala que os prazos processuais se contam a partir da intimação.
Sim. E aí fica uma loucura, porque tem juiz que aplica o enunciado 10 e tem um que aplica o 13, que são conflitantes, né? Então, e fora isso, né, você tem, por exemplo, aí no Tribunal do Rio, aqueles avisos conjuntos. Então, quer dizer, além de você ter que conhecer os enunciados do FONAGE, né, a jurisprudência, você tem que conhecer os avisos conjuntos do TJ do Tem Rio. aquela situação de leitura de sentença. Leitura de sentença, olha que Isso loucura. dá muita confusão, não dá, Vitor? Dá, tem leitura de sentença, Daphne, que cai no domingo, cai no sábado. Caramba. E aí tem um aviso conjunto, salvo engano, é o 17 de 2023, que ele fala o seguinte: independentemente de cair no fim de semana, vai começar a contar o prazo do dia útil imediatamente subsequente, independentemente se houver o quê? Publicação. Mas o que o sistema PJE faz, por exemplo? Ele vai lá e conta o prazo, ele gera a publicação, gera a intimação, e ele bota lá no automático, quando você vai lá em expediente, tem um prazo lá para você se manifestar até o dia tal. E eu já vi advogado perder prazo, porque o juiz não aceitou, por conta desse aviso conjunto aí, que fala, não, mesmo que caia no fim de semana, por exemplo, o seu prazo vai começar na segunda-feira. Né? Você sabe que eu já vi muito essa situação também. E no PJE gera muita confusão, Vitor, pelo seguinte: o que acontece? O PJE ele teve uma alteração muito importante, até bem recente, né? Que é essa questão da publicação no diário. Antes não era assim. Aí o que eles resolveram? Eles resolveram que eles iam implementar uma publicação no Diário de Justiça automática. Então, quando o juiz profere lá qualquer despacho, decisão, sentença, no que ele assina, automaticamente o conteúdo daquela decisão, daquela sentença, daquele despacho, vai para a publicação no Diário de Justiça. Independente, o juiz, o assessor dele não tem que fazer nada, tá? É automático mesmo. E aí, o PJE começa a contar o prazo também de forma automática. Então, o advogado tem que ficar muito atento.